Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast IPs. Hoje a gente está com a empresa Versago, estamos aqui com os donos, os sócios, para contar um pouquinho mais dessa empresa para vocês. Pessoal, sejam bem-vindos ao episódio do podcast. Muito obrigado. Oi, pessoal, me chamo Pedro Henrique, sou sócio majoritário da Versago Place, pai da Helena, do João Miguel, do João Henrique, esposo da Ana Paula. E tô aqui hoje para contar um pouquinho, da nossa história, e o Luciano também para falar um pouco sobre a Versago Place. Oi, pessoal, eu sou o Luciano, eu sou gerente da Versago Place e sócio da Versago Tech. Sou o pai da Alice, esposo da Laísla Souza da Silva. E agora esperando aí E agora eu também tô Caçulinha esperando Arthur. o Caçulinha Arthur. Chegando aí mais um pra família da Versago. Família grande, Família né? grande. Graças a Deus. Pessoal, então, hoje em dia, muito se aborda sobre tecnologia. As pessoas estão cada vez mais presentes nesse ramo, buscando aparelhos de primeira geração que atendam às necessidades. Então, assim, antes da gente adentrar mais no assunto, eu queria que vocês contassem como surgiu essa empresa que vem crescendo cada vez mais, não só em Firminópolis, mas, assim, em toda a nossa região, né? Perfeito, Gabi. Essa empresa surgiu em 2019, a gente começou do nada, exatamente do nada mesmo, dentro da nossa casa. E em 2019 para 2020, eu me casei e me encontrei numa situação de mudar a vida da minha família e também, claro, a minha vida. Então eu decidi buscar um conhecimento para abrir um negócio. Foi onde eu encontrei e pesquisei, comecei a conhecer mais sobre tecnologia. E aí eu me vi em um cenário que a gente estava em pandemia, todo mundo tinha que ter um celular, né? Não sei se você se lembra, na época praticamente o mundo parou fisicamente, só ficava ali em reunião online, aquelas coisas. Eu falei, cara, daqui a um tempo, né, o celular vai se tornar algo muito necessário. Não vai ser só mais um celular, não vai ser algo para a pessoa ter como status ou luxo ou vaidade, vai ser algo necessário. Ela vai precisar para trabalho. E aí, nessa época, a gente não vendia celulares ainda, a gente começou vendendo por conta do medo e do receio, cara. Eu tinha muito medo de investir, de comprar, até porque eu nem tinha um valor para investir. A gente começou a comprar capinha e película e eu ia na casa das pessoas e trocava a película, entregava a capinha. Eu fazia só por encomenda, a pessoa me mandava a capinha, a foto da cor que ela queria, o modelo do celular. Eu pegava em Goiânia e trazia. E aí, me surgiu a oportunidade de comprar um curso de assistência técnica e eu decidi comprar esse curso. Quando eu compro o curso, eu não conseguia conciliar o meu tempo, porque eu já tinha meu trabalho. Além disso, eu tinha o meu trabalho fixo, que era a minha segurança, né? Eu, na época, trabalhava na farmácia, na drogaria atual, do Tiaguinho. Inclusive, um cara que me ajudou muito, aprendi muito lá. E depois eu fui trabalhar na faculdade, na Unibrasília, lá em São Luís de Montes Belos, onde eu aprendi muito também com a equipe que estava lá. Tinha a supervisora, que era a Lília Regina, esposa do Gisley, me ajudou muito também. E ali dentro eu adquiri muito conhecimento com toda a equipe que estava lá, meus colegas também. E aí eu decidi, porque eu não estava mais com tempo de fazer esse curso, eu falei, cara, vou conversar com meu irmão e quem sabe ele faz esse curso, né? Quem sabe ele topa. E aí eu cheguei no Luciano e falei, cara, irmão, é o seguinte, eu tô com um curso aqui que eu comprei, é algo que eu cheguei a abrir, eu dei uma olhada, não é muito da minha praia, eu acho que é algo que não vou conseguir dominar assim com o tempo, e não é algo que eu curto. E você sempre foi um cara, né, falei pra ele, sempre foi um cara curioso, gosta de mexer nas coisas, estragava uma televisão lá em casa, o Luciano mexia e arrumava. Ele desenrolava, sabe, o controle pifou, ele dava um jeito. Eu falei, cara, quem sabe, né? Possa dar certo. E aí ele pegou e falou, não, eu quero aprender. Falei, quem sabe a oportunidade, a gente consegue abrir uma loja, né, alguma coisa, mas na época isso era realmente só uma ideia. E aí eu falei, faz o curso, vamos desenrolar aí, o que vier a gente abraça junto. Ele falou, beleza, eu vou fazer o curso. Aí o Luciano fez um curso e começou a já fazer os reparos. Quando ele começa a fazer os reparos, a gente, dentro de casa mesmo, começou a fazer as assistências técnicas, compramos maquinário, foi indo aos poucos, né? E começamos a vender os aparelhos.
Na época também tinha o Gustavo Henrique, que começou a ajudar a gente com as vendas. A gente toda semana tinha pedido, saía nas casas entregando, as pessoas iam lá em casa retirar. E aí, como o início de tudo, né, sempre muito difícil, a gente vendia realmente para parceiros e amigos, familiares. E aí, com o tempo, eu e o Luciano, a gente sentou, conversou, falou, cara, agora tá na hora da gente abrir um ponto físico, né? E aí fomos conversar com a minha mãe aconselhou a gente a construir e não a alugar. Então eu decidi construir a Versago de Firminópolis, que era ao lado da casa da minha avó. De 2020 para 2021 a gente começa essa construção e lá no final de 2021 a gente consegue concluir. Foi onde surgiu a loja. E eu me lembro muito bem que foi uma época muito complicada, porque a gente vinha de um cenário de mudanças, né? Eu e o Luciano, já tinha largado o meu emprego para focar só nisso. O Luciano já... Na época, você era solteiro ainda? Não, mano. Você já tinha... Não, já namorava, mas eu não já tinha namorava e eu já tava com... A Helena já tava quase nascendo. A Ana Paula tava grávida. E aí a Helena chega em setembro de 2020. Então, de 2020 para 2021, eu estava num cenário de paternidade que era complicado, porque eu tinha que estar mais em casa, mais presente, mas ao mesmo tempo eu tinha o meu trabalho e uma construção. Depois eu deixo o trabalho, fico só com a construção e com as minhas vendas. Então eu passei um momento financeiro difícil. Só que com a graça de Deus e com muita perseverança, a gente não parava, a gente trabalhava muito o tempo todo, a gente conseguiu se sobressair, entendeu? E aí... O Luciano, você se lembra bem, né, de como que era a construção? Tinha dia que a gente mesmo ia pra lá e mexia numa coisa ou outra, ajudava os serventes, os pedreiros, o pintor, enfim. E logo tudo ficou pronto. Teve também a gente pediu ajuda para alguns amigos, o próprio Carlos Mateus me ajudou bastante, foi lá, fez algumas medidas. Cara, e a gente foi desenrolando. Com a construção da loja, 2021... No ano seguinte, em 2022, a gente já entra com a empresa mais consolidada. Então, o Luciano já era um técnico, já tinha um nome, já tinha uma certa referência, né? Já tinha um certo conhecimento. A gente começa a fazer uma carteira melhor de clientes, começa a trazer os produtos novos e começa a ter estoque. A gente antes não tinha condição nem de ter estoque. Então, a gente começa a ter um produto ali no estoque para a pessoa começar a olhar, né? E aí, começamos a crescer e 2023, um cliente meu me ofereceu para ajudar a vender um ponto lá em São Luís de Montes Belos. Mandou uma foto de um local. E aí, quando ele me mandou a foto, eu lembrei que eu já tinha ido nesse local. Ele falou, mano, me ajuda a vender esse ponto aqui. Eu vou vender só a estrutura. O cara tem que assumir o contrato de aluguel. Eu vendo a estrutura, o cara assume a estrutura, reforma, faz o que quiser e dá sequência. E aí eu falei, cara, eu quero comprar esse negócio. Só que ele assim, não tinha nem noção que eu tinha interesse, né? E esse local foi um local que eu fui para atender ele como meu cliente, fui para transferir os dados do iPhone que ele tinha comprado. E aí, sabe quando você entra num lugar e você fala assim, nossa, que lugar massa, né? Poderia ter uma loja aqui. Na época, era um escritório de advocacia. E aí, o nome dele é Vinícius. Aí o Vinícius falou, Pedro, me ajuda a vender. Eu falei, cara, eu vou comprar isso aí de você. Aí ele queria o valor à vista, o valor total. Eu não tinha o valor à vista total. E eu pedi pra ele se ele conseguia receber um valor em dinheiro, o resto em produto. Ele não queria, ele queria o dinheiro. Falei, cara, eu tenho X valor hoje, consigo te pagar isso hoje. E se você me der um prazo de 2 semanas, eu consigo te pagar, nem que eu te mande um pouco todos os dias. Aí ele falou, cara, não, de jeito pra mim não serve. Enfim, eu falei, cara, me dá uma oportunidade. Eu vou te pagar, eu sei que eu consigo. Se eu estiver aí dentro trabalhando, eu sei o potencial da minha empresa e eu vou conseguir fazer mais dinheiro aí. Você já me conhece, você é meu cliente, né? Você já me conhece, sabe como eu trabalho, jamais... Falou, cara, eu vou falar com a minha esposa, vou ver. Mas ele não me deu muita esperança, sabe? Eu fui pra casa, conversei com a minha esposa, comecei a orar, falei com a minha mãe. Minha mãe falou, pô, Pedro, põe na mão de Deus, porque esse valor aí, qualquer coisa, se você não conseguir pagar, a gente arruma emprestado, a gente dá um jeito. A minha mãe, ela é igual eu, ela não tem muita ideia com dinheiro, não. A gente não tem medo de investir. E isso é um dos maiores motivos de eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje. É muito difícil eu me travar, porque eu penso, cara, se eu tenho saúde pra trabalhar e pra conquistar, eu vou honrar o pagamento.
Vai atrás dos E aí, sonhos, né? isso, e aí eu pensava, eu tenho um objetivo pra cumprir, né? Falei com o Luciano, expliquei pra ele, ele falou, nossa, mano, é uma excelente oportunidade, tomara que a gente consegue. Falei, pois é, mano, tá na mão de Deus. E aí esse cara ficou de chegar em casa e me responder, ele demorou um pouco, mas no finalzinho da noite, era quase umas 10 horas da noite, falou, Pedro, o escritório é seu. Pode pegar a chave comigo na sexta-feira. Isso era na quarta. Não, isso era na quinta. Ele falou, pega a chave comigo no sábado. Porque eu pedi a chave pra mim já começar a trabalhar. Cara, acordei sábado, 5 horas da manhã. Tinha marcado com ele às 7. Tomei um café, tomei um banho. Peguei o meu carro. Meu carro era atrasado, não tinha documento pago. Passava pelo desvio. Olha pra você ver a situação. E fui pra São Luís. E a loja de Firminópolis, eu falei pro Luciano. Falei, irmão, tá na sua mão, você vai cuidar. Eu preciso ir lá e ficar focado, né, Luciano, durante um tempo. E aí você toma conta. E aí a gente começou um negócio assim, de qualquer jeito. Igual a gente começou no início lá em 2021, na Versago de Firminópolis. E aí a gente começa ali... sem logo, sem nada escrito assim, nada, sabe? Sem nenhuma informação. Só que eu começo a ver uma relevância muito grande no meu público. Quando eu pego meu Instagram e posto que tô em São Luís, eu comecei a receber visita de pessoas que eu nem imaginava. Pessoas que foram lá só pra conhecer, pra conversar comigo. E aí eu começo a vender. E eu começo a me assustar com aquilo. Eu falo, cara, que é isso? Tipo assim, Firminópolis, a gente tá a nossa loja estava num local que não era na principal, não era no centro, né, bem na principal. Mas ainda assim, no nosso endereço lá residencial, é centro, Avenida Anápolis Centro. Mas a gente tá 3 ruas abaixo da principal. Então a gente não tinha um movimento físico muito grande, a gente tinha um movimento legal online. E as pessoas agendavam e iam lá, né? Às vezes o conhecimento também era mais por boca, né? A pessoa falava, não, tem essa loja e tal, vai lá conhecer. E aí na Javaes, que é onde a gente tá ali em São Luís, também não era, na época, né? Não era pra gente receber tanta gente assim, porque não tinha logo ainda, não tinha... Mas as pessoas começavam a ver no Instagram e ficavam curiosas. E aí começou a entrar gente lá e... Sábado eu já fiz algumas vendas, recolhi todo o valor que eu consegui faturar no final do dia e falei, Vinícius, tá aí, manda seu Pix. Domingo, fiquei lá domingo, trabalhei domingo, falei, Vinícius, manda seu Pix. Cara, pedi pra ele 2 semanas de prazo, né? Até no sábado, de 14 dias pra frente. Na segunda, quarta-feira, eu consegui quitar o valor que eu tinha que pagar a ele. E aí, a partir daí, a gente começou a conseguir fazer um caixa e começou a ver... assim, não sobrava, mas a gente começou a ver um pequeno lucro. E aí eu falei pro Luciano, falei, cara, tá na hora de estruturar a empresa, vamos fazer uma logo. E aí a gente pegou e fez. Depois eu tive a oportunidade de ter alguns sócios do ponto para me ajudar com o aluguel. E aí eram 2 parceiros meus de faculdade, que conheci na faculdade, no trabalho. O Guilherme Nogueira e o João Vitor, eles eram donos da Nognos Tech. E a gente conseguiu se organizar para ficar no mesmo ponto. E aí a gente dividia os custos e dividia o aluguel. Eles conseguiram se manter, não me lembro exatamente o tempo, mas um bom tempo ali a gente conseguiu se ajudar bastante. E a Versago foi crescendo. O negócio deles, eles não quiseram dar sequência. Cada um foi cuidar da sua vida, fazer o seu trabalho ali, o seu trampo. E a gente ficou com o ponto sozinho, assumiu assumiu a responsa, né? E aí, em setembro de 2024, eu chego no Luciano. O Luciano já era responsável pela loja de Firminópolis. Eu vinha também todos os dias, mas ele era o principal responsável. Eu falo, cara, não tá dando mais pra manter essas 2 lojas, não tá compensando. Nós vamos ter que ir pra São Luís. O Luciano falou, não, você tá ficando doido. Não tem como a gente sair daqui, deixar isso aqui é a nossa casa, é o que a gente construiu. Falei, cara, você não tem noção do que é aquilo lá. Que realmente ele ia lá muito raro, né? Ele quase não ia, não tinha como ele sair daqui. Todo jeito que eu pensava, eu falava, não tem como tirar o Luciano de lá. Precisava de alguém aqui. Né? Então assim, foi uma decisão assim, complicada, difícil. O que eu fiz? Falei pra ele, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com os nossos clientes e a gente toma uma opinião. Qual que é a pergunta-chave que a gente vai fazer? Ele lembra. A gente vai perguntar se a nossa loja for só em São Luís hoje, você compra com a gente ou não?
Aí, ou, tipo assim, pra gente saber se a pessoa ela iria deixar de comprar só por ser em São Luís. Todos falaram, não, eu compraria da mesma forma. São Luís aqui do lado, tô lá direto e tal. Não, eu compraria, não, eu compraria, Pedro. Não deixaria de comprar por conta disso. A gente falou com mais de 40 pessoas na época. Pra gente ter uma noção, né? Que era mais ou menos o que a gente atendia mensal. Falei, cara, aí tá aí, ó. Falou, então vamos. E aí a gente reformou a loja lá, ampliou, né? Trouxemos o Luciano, fizemos um laboratório de assistência técnica, coisa que a gente não tinha. E aí, cara, Deus pôs a mão lá e abençoou que a gente conseguiu se manter e continuar crescendo. E hoje a gente tem uma empresa consolidada, né? Estamos no mesmo ponto, mas temos uma empresa consolidada. Hoje a gente tem 4 colaboradores e a gente tem todas as pessoas que estão lá hoje são pessoas transformadas, pessoas que estão muito satisfeitas com o seu trabalho, que a gente hoje chega na empresa, você vê que tá todo mundo ali trabalhando satisfeito com o que tá fazendo, feliz com o que tá fazendo, né? E eu sempre falo pro Luciano, a nossa missão desde o início, Gabriela, era ajudar pessoas de alguma forma. E a gente conseguiu trazer isso através da tecnologia. Tanto é que a nossa loja hoje, o nosso slogan é mais que uma loja, uma experiência. Porque a gente não foca em ganhar dinheiro, nossa finalidade não é só vender. É a pessoa ter uma experiência significativa e diferente na hora dela fazer a compra. Quem sabe disso, que pode falar melhor para você, são os nossos clientes que já foram lá e compraram, né? Então, hoje o nosso foco é estar trazendo uma experiência diferente na compra do cliente. E assim, muitas pessoas têm curiosidade de saber se a Versago trabalha com diversas marcas. Então, hoje, a Versago, que está localizada em São Luís, né? Vocês têm a sede em São Luís. Isso. Vocês trabalham com quais tipos de aparelho? Com quais marcas, digamos assim? Hoje, na Versago, a gente trabalha com a Apple, que é o nosso carro-chefe, né? O iPhone, MacBook, Apple Watch, iPad, Apple em geral. Trabalhamos com a Xiaomi, com a Realme e com a Samsung. Também surge, às vezes, alguns aparelhos da Motorola, da Asus, de algumas outras marcas diferentes, como a Honor, que quase não é conhecida ainda. Tem uma outra marca também, Luciano, que a gente vendeu esses tempos atrás. Até me esqueci o nome. São novas marcas que estão chegando no Brasil, que são marcas chinesas. A Xiaomi e a Realme, por exemplo, conseguiram liderar o mercado no seu segmento. São aparelhos que entregam um ótimo desempenho, excelente mesmo, tanto de bateria, tanto de desempenho gráfico, qualidade de tela, desempenho no processador, e tem um custo-benefício muito bom. Hoje você adquire um Realme aí de última geração por R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.900 nessa faixa. Já o iPhone, né, o ticket médio aí, o iPhone 16, que é o aparelho de entrada, 5.000, 5.000 e pouco. Então a diferença é mais que o dobro. Então, assim, a gente viu necessidade em trazer isso, até porque o nosso público aumentou e os nossos clientes começaram a pedir. Por que vocês não vendem Android? Falei, cara, vamos trazer o Android? A gente decidiu trazer o Android 2024 e foi muito bom. Inclusive, a gente conseguiu fazer uma parceria com a financeira e hoje a Versago trabalha com o boleto para Android. Nós vendemos Android no boleto. E iPhone e outros produtos a gente vende somente no cartão, em até 21 vezes. Também trouxemos essa novidade aí, 2025, parcelamento em 21 vezes no cartão. Hoje no nosso segmento, só a nossa empresa que oferece isso. E aí, como a gente trouxe esse grande leque de marcas, a gente qualificou o nosso técnico, o nosso gerente aí, que é o Luciano, para ele fazer os reparos de todas as marcas, todos os aparelhos. O Luciano foi em Santa Catarina agora esse ano, fez um curso de reparo avançado em placa, foi o primeiro investimento em conhecimento extenso da nossa empresa. A empresa custeou todo o curso, todo o translato dele, alimentação, tudo que teve para ele fazer esse curso agora em 2025. Foi em que mês ele fez? Foi no mês passado. No mês passado. E aí o Luciano volta um técnico mais profissional, né? Aprimorou bastante conhecimento e aprendeu a fazer os reparos em placa, que ele não fazia antes. Hoje os tipos de reparo que a gente trabalha na Versago são reparos avançados e também reparo básico, tipo uma troca de peça. Assim, quando eu iniciei, né, aqui em Firminópolis, quando a gente começou com a loja, eu comecei com técnico intermediário, né, reparo básico, tipo troca de peça, trocar um microfone, uma base de carga, relacionado telas, baterias.
Aí agora, no mês de junho, eu fui para Santa Catarina para me especializar um pouquinho mais e trazer melhorias, né, para nosso laboratório, para nossa loja mesmo e também para os clientes, porque assim, hoje aparelho, normalmente muitas das pessoas realmente precisam do seu aparelho, né? Então assim, em casos de placa, a placa lógica normalmente ela é o principal do iPhone, né? Relacionado a funcionamento interno total do aparelho, é a placa que dá o comando. E assim, a Apple hoje ela não faz reparos em placa lógica, né? Normalmente ela faz uma troca básica, uma troca de peça, uma troca de tela. E quando é um tipo de reparo que é necessário reparo em placa, a Apple ou ela troca o aparelho, ou até mesmo não dá conserto, não, a garantia não cobre. Mas aí assim, visando essa parte, hoje tem vários técnicos capacitados que fazem reparos nessas placas. Eu fui lá em Santa Catarina, em Cocal do Sul. Hoje uma das referências hoje é o Rafa da Chipset. Fui fazer um treinamento lá com ele. Assim, o cara tem totalmente conhecimento. Gostei bastante do curso, da experiência também que a gente viveu lá. Fenomenal. Referente a os reparos que eu aprendi, foi os reparos mais avançados que eu não fazia antes, que foi reparo de Face ID, baterias, também troca de bateria sem a mensagem, porque hoje no iPhone também você faz uma troca, a bateria apresenta, né, que ela já foi substituída. Então fui também um reparo de troca de tela também sem a mensagem e microsoldagem na placa lógica do iPhone. E assim, não só os reparos que eu aprendi, mas também maneiras que me ajudou bastante hoje com o conhecimento que eu tinha antes. Hoje, para mim fazer um diagnóstico, né, eu faço um diagnóstico mais de uma forma mais profissional, já sou totalmente capacitado. Antes, tinha muitos reparos que eu não sabia o que poderia estar acontecendo com o aparelho, hoje eu sei, né? Então, assim, isso foi o que me ajudou bastante, né? Trazer melhorias para nossa loja e também para os nossos clientes. Quando a gente decide investir, né, em um cenário de assistência, a gente visa também não somente melhorar para o lado da empresa, a gente também busca melhorar para os nossos clientes. Então a gente sentiu essa dificuldade na nossa assistência, que era, igual ele falou, o cliente às vezes chegava com reparo de placa, com defeito em placa, e a gente não tinha o que fazer. E aí eu falei, cara, a gente tem que começar a atender essas pessoas, né? Porque ou ela tinha que procurar uma outra assistência técnica, que a gente na época não conseguia recomendar, a gente não tinha confiança em ninguém ali na região. Depois a gente até encontrou um parceiro, que hoje a gente ainda faz algum reparo ou outro com ele, que é o Carlos da Mastercell, nos ajuda bastante sempre que a gente precisa. E aí o Luciano, sendo um profissional capacitado, a gente poderia começar a atender esses clientes, né? E aumentar ainda mais também a nossa carteira. E com isso, ele consegue também ajudar muito nas avaliações dos aparelhos, que, igual ele falou, nas avaliações dos aparelhos que a gente pega. O cliente hoje ele chega lá com um iPhone, que ele quer dar como parte do pagamento. O cara quer entregar esse iPhone aqui como parte do pagamento. Para a gente pegar esse aparelho, colocar na nossa bancada para vender, ele tem que passar por esse cara aqui. Esse cara aqui que é o profissional capacitado para avaliar e falar, não, esse iPhone aqui pode ser vendido pela Versago Place, esse aqui não, esse eu vou... E aí depende de vários requisitos profissionais. Se tiver que fazer algum reparo, a gente faz. Na hora de vender, a gente comunica. Olha, esse iPhone aqui foi trocado a câmera, esse foi trocado a bateria, esse foi trocado isso, aquilo. Por quê? Porque a gente sempre foi muito transparente com os nossos clientes, né? E a gente gosta de manter e zelar por uma boa experiência, como eu falei antes. Então a gente também não somos ignorantes para falar assim, a gente só vende telefone que nunca foi aberto, que é todo original. Ele é todo original, porém, talvez a gente trocou uma peça, trocou um original por outro original, que é super comum. É igual o carro. Você vai comprar um carro seminovo hoje, o carro nunca foi mexido, é impossível, cara. Dependendo da época e do ano do carro, não tem como. Uma moto, da mesma forma, é o telefone, né? A gente tem que entender que a tecnologia está caminhando cada dia mais para evolução. E a gente também tem que ir acompanhando, né? Se eu quero comprar um telefone de 2021, 2022, eu tenho que entender que a bateria de 2022 não é a mesma de 2025. As tecnologias, elas mudam muito rápido. Então a gente tem que substituir essa bateria para o aparelho continuar mantendo um bom desempenho.
e assim por diante. Mas sempre a gente costuma a comunicar isso para os nossos clientes. Olha, a gente trocou isso, trocou aquilo, a garantia é de tantos meses, de tal tempo. E isso para nós hoje lá é inegociável. Como a gente viu aqui no nosso bate-papo, a Versago é uma empresa preparada para atender vocês, não só no quesito de estar ali auxiliando, mostrando os produtos, como eles têm diversos produtos, mas também para dar aquela assistência técnica que às vezes a gente precisa. Talvez a gente tenha um iPhone mesmo, não sabe as funções que ele tem, como a gente pode resolver determinado assunto, mas eles sabem e vocês podem encontrar eles lá em São Luís. Pessoal, muito obrigada pela participação, por terem aceito esse convite e por terem falado um pouquinho também da história de vocês. Obrigado você pela oportunidade. Valeu demais. Eu que agradeço pela oportunidade. Só dar um recado pro pessoal, posso? Sim. Para você que está assistindo esse podcast, eu vou deixar validado na nossa empresa. Vou te dar de brinde uma capa, uma película e um protetor de lente para o seu iPhone. E além de tudo, o nosso técnico vai fazer uma higienização, que é uma limpeza gratuita no seu celular. É só você chegar e mostrar esse vídeo que você está assistindo que você vai receber esse kit da Versago Place exclusivo para você.